Leila responde sobre Danilo, tem também homenagem para o Gustavo Gomes, tem aí a Mancha Verde, a principal organizada da torcida do Palmeiras, pedindo a cabeça do Abel e também a noite aí que mudou tudo, né? Palmeiras que perdeu para o Cerro Porteño. Vamos lá, rapaziada, eu sei que é difícil, se der, deixa o like no vídeo, vamos para mais um vídeo aqui. Um vídeo meio complicado de fazer, né? Porque o momento não é legal, o clima tá bem pesado no Palmeiras, chega junto, deixa o like se você achar que deve. Você que já conhece o nosso canal, você que não, fica até o final. Se o vídeo te agregar, você curtir aí de alguma maneira, você deixa o seu like e se inscreve, tá? Vamos junto, vamos trocar aquela ideia e, cara, vamos falar de um programa pesado hoje, né? Duas notícias pesadas aqui para vocês, porque vou pelo começo, porque as notícias aqui elas estão todas conectadas. Ontem, né, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, e o Palmeiras perdeu, né, a invencibilidade como mandante da Libertadores depois de 5 anos sem perder em casa, né? 5 anos é uma marca histórica, né? O último mandante aí que perdeu em casa foi na Libertadores em 2021, e de lá para cá, o Palmeiras era praticamente invencível no Allianz. O Allianz era a fortaleza do Palmeiras, e ontem essa fortaleza caiu aí para o Cerro Porteño, que é um time... Rapaziada, olha, eu vi gente dizendo que o Cerro Porteño não é essa baba toda. Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que o time do Cerro Porteño é ruim de bola mesmo. E é um time muito fraco, é um time que maltratou a bola naquele jogo contra o Palmeiras. Enfim, é um time pressionado, né? O Cerro Porteño era um time pressionado, estava 7 jogos sem vencer no Campeonato Paraguaio. Você tem o Vegete com 37 anos aí, com 2 gols na temporada e conseguiu derrotar o Palmeiras em casa. Então, assim, é um resultado aí que mexeu com tudo, né? A vaga nas oitavas, que poderia ser garantida ontem, agora ela só sai aí na última rodada. Palmeiras tá com 8 pontos, o Cerro Porteño tá com 10, Sporting Cristal e Júnior Barranquilla ali também estão comendo por fora, né? E o Palmeiras vai precisar vencer agora para conseguir se classificar. É um cenário complicado, né? E olha o calendário daqui para frente, né? Sábado você tem o Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão, jogo direto aí para a liderança, jogo crucial pela liderança. O Palmeiras tem 35 pontos, o Flamengo tem 31, apenas 4 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então o Palmeiras tem que ir aí para pelo menos pontuar no Maracanã. Enfim, se vencer seria excelente para o Palmeiras, mas você sabe que jogando essa bola vai ser muito difícil, né? E aí a arbitragem ela foi divulgada, tá? Quem apita é Davi Lacerda, do Espírito Santo. E aqui tem um detalhe, né? Em 7 jogos do Palmeiras na carreira, são 6 vitórias e 1 empate, um saldo positivo aí, né? Se serve de alguma coisa esse saldo. Tipo de árbitro aí que deixa o jogo fluir, tá? Ele costuma deixar o jogo correr. Transmissão no Sport TV e na TV fechada ali no Premier. Enfim, não é só sobre o jogo de ontem, né? Passando aqui para vocês também sobre a arbitragem que deve apitar Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras está em queda, né, rapaziada? O Palmeiras está em queda, não tem como falar. Até pegando aqui para vocês a nota da Mancha, né? O Palmeiras aqui empatou 3, né, dos últimos 4 jogos no Brasileiro. Perdeu a invencibilidade na Libertadores. Dá para se dizer que sim, está em crise. E entra no Maracanã sábado contra um segundo colocado, né, extremamente pressionado. Você vê uma divisão muito grande na torcida do Palmeiras, e ainda para ter mais pressão nessa situação, né, tem a bomba do dia aqui, que foi a Mancha, né, a Mancha, principal organizada do Palmeiras, que soltou um manifesto público aí pedindo a saída do Abel Ferreira. Vou ler por partes aqui para vocês, até para não ficar grande, né, a nota. Falou aqui, ó, obrigado Abel, já deu, tchau. E essa nota ela começa com uma metáfora forte ali, né, os caras citam a Fata Morgana, né, que fala sobre miragem, etc e tal. Você olha de longe, parece grandioso, parece real, mas quando chega perto não existe nada. E completa, esse Palmeiras dos últimos 3 anos, os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas históricas, mas quando chega a hora da verdade, sobra vice-eliminação e, no máximo, um paulista para tentar maquiar a realidade. Eu concordo muito com isso, tá? E Abel Ferreira, ninguém está pagando a sua história, seu passado vencedor sempre será lembrado, mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo, correto? Enfim, a nota ela também fala do Abel ter virado um técnico arrogante, desequilibrado e perdido, que foi o que eu comentei no meu vídeo ontem do Rios. Cara, a gente saiu tão sem cabeça do estádio ontem que eu não consegui nem gravar o vídeo do YouTube, tá? Eu fiquei tão, puto, né? É a palavra. Eu não consegui nem gravar o vídeo do YouTube ontem, gravei só um vídeo mais curto e ainda nem gosto de gravar esse vídeo depois, porque você fica extremamente movido pelo momento ali, né? Você fala muitas coisas do momento. Enfim, tem esse porém aqui dos caras ressaltando que o Abel virou um técnico arrogante, que reclama da arbitragem, reclama do calendário, reclama do gramado, reclama da imprensa, mas ele raramente assume a responsabilidade pelo futebol ridículo que está sendo apresentado, cara. Ele raramente tem uma autocrítica, ele raramente joga a responsabilidade para ele. Ele sempre usa isso de âncora.
Então agora a culpa do Abel é a Copa do Mundo. Cara, existe Copa do Mundo desde 1930. Todos os técnicos vencedores que passaram pelo Palmeiras, eles tiveram que lidar com isso. O Felipão, o Luxemburgo, todos esses caras tiveram que lidar com esses calendários, com esses apertos, com essas intempéries aí do futebol brasileiro, né? E ninguém usava isso de âncora, cara. E para você entender o tamanho que é isso, né? A mancha é a maior e mais influente e organizada do Palmeiras, né? Não é uma galera, um grupinho, né? É a maior organizada do Palmeiras. Então, quando ela se manifesta nesse tipo, né? O ambiente fica realmente pesado, né? Vira uma pauta coletiva, uma pressão que eu acho que deveria ter essa pressão, sim, né? Vira um ruído aí, e aqui é a minha opinião, tá, senhores? Aqui é a minha opinião, eu vou dar a minha opinião aqui a respeito do Abel. Eu acho que o trabalho atingiu um teto e, de fato, eu não vejo mais futuro no trabalho do Abel. Essa é a minha opinião. Se você discorda de mim, você fica à vontade, você pode deixar nos comentários, tá? Porque o que a gente viu ontem, pelo menos o que eu vi ontem no jogo de Libertadores, eu vi um time extremamente preguiçoso, vi um time extremamente previsível, eu vi um time mal treinado. E tem uma outra questão aqui também, né? Nem parece que o Palmeiras estava jogando uma Libertadores, um time que era dominante numa primeira fase de Libertadores, não parecia que o Palmeiras estava jogando uma Libertadores. E não dá para dizer que esse time tem alguma coisa, algum senso de time mal treinado. Você vê alguma triangulação nesse time? Você vê alguma jogada ensaiada nesse time? Parece que o esquema do Abel, ele não potencializa o talento desses caras. Você pega o Felipe Anderson, o Arias era o melhor ponta do continente. O Arias não consegue jogar, tudo bem que deve ter a questão da Copa do Mundo. O Flaco também não consegue. O Andréas, cara, o futebol do Andréas parece que ele tá triste, né? Então acho que esse estilo de jogo do Abel, ele parece que ele não consegue extrair o melhor dos caras. Pelo menos é o que eu noto aqui, tá? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E tem uma outra questão também que eu percebo, né, cara? Parece que o Abel, ele é aquele cara que ele gosta de trabalhar com jogador operário, né? Pô, o Rony, é a prova do Rony ter dado muito certo aqui no Palmeiras, né? Você pega o Marcos Rocha, o Mike, que são jogadores operários. Você pega o começo do Abel aqui no Palmeiras, que é o quê? Um time saindo rápido, em transição, contra-ataque, jogando com a intensidade alta. E quando você tem os jogadores com talento, parece que esse estilo de jogo mata, cara. Parece que esse estilo de jogo mata o estilo dos caras. Então, assim, pelo que o elenco do Palmeiras já produziu, esse futebol hoje apresentado, dá pra se dizer que ele é horrível, tá, cara? Pra mim, na minha opinião, é horrível. É um futebol que eu já vi elenco mais limitado que esse, com treinador mais limitado que esse, praticar um futebol muito melhor do que esse aí. Eu acho que aqui, cara, falta autocrítica, né? Falta humildade, acho que principalmente pro Abel, que esse time não joga bola. E parar de ficar usando de âncora calendário, gramado, porque fica um discurso repetitivo, cara, que ninguém consegue aguentar mais. Ninguém aguenta mais esse tipo de discurso. E aí você pega, por exemplo, né, as coletivas do Abel, que eram tão conhecidas, né, que o pessoal gostava tanto, se tornou tão repetitivo essas desculpas dele que eu conheço poucas pessoas que têm paciência para ver a coletiva do Abel. A gente não consegue fazer mais, porque você não agrega mais nada, você só perde argumento repetitivo, né? Então, assim, cara, tem um elenco em mãos, acho que todo treinador no continente só ia ter. Todo treinador, o elenco não é ruim. O elenco não é ruim. Você pode falar que o banco tá fraco, né? Você pode falar de todas essas questões, mas tá longe de ser um elenco ruim. Você poderia tirar muito mais desse time, né? E foi o que eu comentei. Você não tem uma jogada ensaiada, você não vê nada de diferente no Palmeiras em campo. E eu já vi o Palmeiras com um time muito mais inferior, treinador mais inferior também, tendo um futebol muito melhor que esse. Né? Então, assim, é uma questão muito complexa. Você tem também os caras, logicamente, pela Copa do Mundo, né? Você tem o Flaco, você tem o Arias, que, nitidamente, gente, vamos ser sinceros, os caras estão dando uma tirada de pé. Estão dando uma tirada de pé. Você percebe isso? Você percebe isso que os caras estão dando uma tirada de pé. E com essa bolinha que o Palmeiras jogou contra o Cerro Porteño, se entrar desse jeito no Maracanã, vai ser engolido, cara. Vai ser engolido, corre o risco de... Não pode, né, nem pensar em repetir o que foi aquela final da Libertadores, que foi um espírito de Simeone. Aquilo ali foi um espírito de Simeone, que foi você entrar numa final, o Palmeiras não dá um chute no gol. O Palmeiras não dá um chute no gol numa final de uma Libertadores. Isso aí não deveria ser admitido jamais. Então é um espírito de Simeone que eu acho que cercou o Palmeiras nesse sentido, e a gente tem que ficar nessa reflexão, né? Será que realmente a gente tem um treinador que não consegue extrair o que a equipe consegue, né? O que esses jogadores conseguem? Que, porra, cara, olha esses jogadores que estão na frente do Palmeiras, de verdade. Felipe Anderson, John Arias, que era o melhor ponta do continente, Flaco Lopes, tudo bem, Vitor Roque tá machucado, você tem algumas lesões, mas realmente o futebol ele é muito distante diante do que se entrega. Você pega o salário, até o salário do Abel, nenhum treinador europeu se equipara ao que o Abel ganha no Palmeiras. Então a impressão que fica, tô até me estendendo na crítica aqui também,
é que ele consegue extrair de jogadores operários. O esquema de jogo dele é válido para jogador operário. Para cara que demanda talento, para cara que você precisa fazer o time jogar, pelo que me parece, pelo que me parece não, tá na cara de todo mundo, né? Ele tem muita dificuldade, cara. Ele tem muita dificuldade e eu não vejo evolução no trabalho do Abel aqui para frente. Não vejo evolução no trabalho do Abel aqui para frente. Mas a gente sabe que ele não vai ser demitido, né? Ele não vai ser demitido. Eu não sei se alguma coisa internamente muda ali para ele em caso de uma derrota para o Flamengo. Não sei como a coisa seguiria nesse ponto. Mas eu digo para vocês que é insustentável, assim, tá numa situação quase que insustentável diante do futebol aí que o Palmeiras está entregando. Quero saber a opinião de vocês, cara. Fica à vontade, lembrando que eu penso 20, 10 vezes antes de emitir uma opinião aqui, que uma coisa é você falar no seu grupo de WhatsApp, né, rapaziada? Outra coisa é eu vir aqui no YouTube e falar para 50, 60 mil pessoas. Então, lógico que eu tenho que ponderar e eu tenho que pensar bem no que eu vou falar. Então, deixa nos seus comentários aí o que você pensa a respeito, né, cara? Manda ver aí a sua opinião, fica à vontade, logicamente, mantenha-se aí pelo bom senso, né? Que é sempre importante aí na hora da gente trocar uma ideia, tá? E vamos falar aqui, ó, rapidinho para vocês também, tem muito mais informações aqui, tá? Pra gente trocar uma ideia. Vamos falar aqui, ó, dos nossos amigos do Gringo, tá, senhores? Que é o seguinte, ó, chegou a 5ª parcela do IPVA, um recado rápido para vocês. Ela tá aí. E é o seguinte, entre o dia 12 e 25 de maio, dependendo do final da sua placa, não vai dar bobeira, hein? Não vai dar bobeira. Você abre o app do Gringo agora e confere a tua data. E aqui tá a salvação, viu? Ó, vem aqui no QR Code, baixa o app do Gringo, melhor amigo do motorista, consulta IPVA, licenciamento, multa de graça. Se você achou débito, você parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. 12 vezes, hein? Tua parcela do IPVA dividida em 12 e pega ainda o cupom MILGRAU20, garante 20% de desconto aí nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então é dinheiro no teu bolso. Chega mais, baixa o Gringo, você não vai pagar nada aí, fechou? Bora resolver agora, antes do prazo apertar, né? Baixa, consulta aí, parcela e foca no que importa. Eu ia falar não passar raiva com o Palmeiras, mas tá difícil, né, senhores? Chega lá, baixa o app do Gringo, consulta suas multas aí, deixa o teu carro, né, a situação do teu carro em dia, porque o Gringo é o melhor amigo do motorista. Fechado, meu amigo? Tamo junto, valeu, Gringo! E vamos falar aqui, ó, da questão da Leila, né? A Leila falando sobre o Danilo, né? Uma nova postura aqui. A Leila deu uma entrevista, né, falando justo agora com o time em queda. A Leila, ela meio que mudou o tom sobre o Danilo, né? Ela falou numa entrevista da ESPN, até no jogo contra o Cerro, né? Vou reproduzir aqui logo lógico em partes para vocês, que é o seguinte, ó, é óbvio que eu gostaria de que o Danilo voltasse para casa dele. Ela manteve ali o desejo, né? E ela mandou isso aqui, ó: vários clubes querem o Danilo. Tenho carinho especial por ele. Nossa cria, extremamente feliz por ele estar representando o Brasil na seleção. E aqui tem uma virada também, né, que a gente precisa comentar. Ó. Nosso elenco está fechado, mas se tiver algum jogador especial que a comissão técnica acha que vale, estamos aí. É aquele discurso protocolar, né, senhores? Todos os jogadores interessam ao Palmeiras, etc e tal. Enfim, há 2 dias ali, ela estava meio que falando que iria cobrir uma proposta do Flamengo, né, segundo até a própria informação do Caio Ribeiro, né, que era exatamente ali para você não perder o Danilo, né? Enfim, ela joga num tom mais ameno, mas deixa claro ali que não desistiu do Danilo. Então o pessoal age meio que em modo Troia ali. É uma coisa muito comum quando uma negociação está se desenrolando, né? Que foi uma vez que eu conversei com o VP do Palmeiras sobre o Sousa e ele usou o mesmo discurso. Ó, todo bom jogador interessa ao Palmeiras, estamos observando a situação, etc e tal. Uma coisa protocolar aí que os caras usam. Então eu nem vou me prolongar aqui muito nessa notícia, senhores, muito, porque vocês já notaram que eu tô de mau humor, né, com o futebol do Palmeiras. Eu tô tentando aqui manter um bom humor aqui pra gente trocar uma ideia, mas acho que tá transparente que eu tô muito puto com esse futebol do Palmeiras, tá? Não tem como. E, enfim, a situação do Danilo até agora é indefinida e ela tá apostando que o Manchester United não vai atrás do Danilo agora e o Palmeiras consegue cobrir o Danilo aí durante a Copa. Fechado? E falar do Gomes, né, cara? O Gomes aí que devidamente homenageado, mas dá para se dizer que o time foi horrível, né? O time para você fazer uma homenagem pro Gomes foi horrível, os caras poderiam ter segurado isso aí, mas seguinte, o Gomes, né, 7 temporadas no Palmeiras, ele foi homenageado, 7 temporadas, 13 títulos, é o jogador com mais conquista da história do Palmeiras, é o único sobrevivente ali da geração de ouro, né, que subiu ali para titular em 2018, né, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, né, foi vice ali do Mundial, tem os paulistões consecutivos, enfim, tudo isso aí vestindo a camisa do Palmeiras, né, então, cara, é um gigante, né, para mim, assim, na zaga do Palmeiras foi o maior que eu vi, né, e ontem, né,
a repórter perguntou para ele qual foi o título mais especial da carreira dele. E ele respondeu que foi o Brasileirão 2022. Inclusive, esse time de 2022, ele deixa muitas saudades, né, cara? Ele fala que aquela noite contra o América Mineiro no Allianz, quando o título saiu antecipadamente, ele disse que aquele foi o momento mais marcante, né? Não foi a Libertadores de 2020, não a de 2021, nem, enfim, foi ali o Brasileirão de 2022, né, senhores? Então aí o Gomes, né? Ele falou também sobre o futuro, né? Ele disse: eu não sei o que vai acontecer, né? A curto prazo, não sei o que vai acontecer a médio prazo. Mandou aqui uma frase meio ambígua e deixou o futuro em aberto aí. Mas ao que tudo indica, ele deve se aposentar, talvez no país dele, né? Porque não sei se vocês sabem ali, ele tem muito apreço pelo Paraguai, então ele pode voltar para encerrar a carreira dele no Paraguai, no Libertad, que ele já deixou isso público, né? Que ele gostaria de encerrar a carreira por lá. E ele foi homenageado, né, cara? Acho que talvez o time, né? O time da homenagem aí pro Gomes, ela não tenha pego bem, porque o Palmeiras, ele tá numa pressão. O Palmeiras vai pressionado contra o Flamengo e precisa, sim, jogar muita bola. Vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se uma derrota pro Flamengo causa a demissão do Abel, tá? Mas o coro, ele já é público, né? O coro ali, principalmente da organizada, de fora Abel, ele já é público. Eu quero saber a opinião de vocês, fiquem à vontade para opinar, mas eu acho que o trabalho do Abel também está insustentável nesse sentido, porque, mas o time é líder, né, líder de Brasileirão, tá brigando pela Libertadores, foi campeão paulista, tá na Copa do Brasil, mas, cara, eu acho que essa reflexão, esse futebol jogado, ele vale justamente agora, né, porque depois que a gente fazer essa reflexão, que o Palmeiras perdeu um Campeonato Brasileiro, sair de uma Copa do Brasil, ou foi eliminado de uma Libertadores, aí realmente, depois que a obra já está pronta, né? Aí eu acho que a reclamação ela não vale mais. Mas enfim, deixa o que você pensa a respeito nos comentários. Lembrando, toda opinião é válida, né? Toda opinião é válida. Mas é um vídeo bem pesado, senhores. É um vídeo que eu falo para vocês que eu até pensei muito antes de gravar aqui, porque eu não estou num clima legal para fazer. Eu não me sinto à vontade gravando um vídeo desse, mas a gente tem que falar, né? Porque se aparecer só aqui na boa também, é muito fácil. Fechado? Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito, né? Se é possível, né? Dá o like no vídeo se é possível também. Se inscreve no canal, manda ver o pacote inteiro aí. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui, espero que num melhor momento. E vamos pro Maracanã, hein? Vamos pro Maracanã. Vamos lá porque é doença, né? Vamos lá que a gente gosta. Valeu? Tamo junto. Um abração para você.